E aí, galera, beleza? Aqui é o professor Clazão de Geografia. Hoje nós vamos bater aí alguns pontos importantes para o teu Enem. Então nós estamos aí nessa reta final, estamos aí já pegando, já sentindo o Enem nas nossas costas, e aí nós vamos bater um papinho, algumas ideias. Bom, então nessa primeira parte aqui, eu quero lembrar com você aquelas ideias de ordens mundiais e ao mesmo tempo trazer para atualidades, beleza? Trazer para questões geopolíticas. Nós vamos falar de BRICS, então fique atento. Nós vamos falar sobre a questão China, que é um dos componentes, um dos formadores do BRICS, apesar do BRICS não ser bloco econômico. Nós vamos falar nesse primeiro momento de bloco econômico, União Europeia, que sempre está aí sempre batendo. Quer dizer, então fica esperto aí que a nossa dica vai em cima do quê, professor? Então, ó, a dica para você, aí nessa reta final, são as ordens mundiais. Para isso, eu quero que você lembre rapidão com o professor aquele esqueminha. Qual é o esqueminha, professor? Aqui, ó. Então, se a gente pegar lá, século XIX. Se eu pegar lá, professor, século XX, peguei o século XXI. A melhor coisa de você ganhar a questão é você fazer o quê? É você analisar na ordem aí dos acontecimentos. Então, vamos pensar o seguinte. Até aqui, ó. Então, vamos pegar lá até 1945. O que nós tínhamos antes, professor? Nós tínhamos aquilo que se chamava de velha ordem multipolar. Então, você lembra que até 1945, nós tínhamos a velha ordem multipolar. Esse período aqui, ó, bem pequenininho, que vai até 1991. Então, de 45 a 91, é aquilo que você vai chamar de velha, olha aí com o professor, velha ordem bipolar. Você vai ter que matar uma questão dessa aí final de semana, já no nosso final de semana que tiver a primeira parte já humanas, e aí você vai lembrar o quê? De 91 para frente, que é o que nós estamos vendo hoje, é o que eles chamam de nova ordem mundial. Professor, me conta uma coisa, o que realmente nesta reta final eu tenho que ficar esperto, professor? Eu tenho que ficar ligado. Você tem que ficar ligado assim. A velha ordem multipolar é o período dos europeus dominando o planeta. Então tá aqui, ó. Você vai ver o domínio de quem? Da Europa. Pronto. Então eu sei que a Europa, nesse momento, as democracias liberais europeias estão marcando o planeta nesse momento. O que é ordem? Um período de um determinado domínio de um grupo sobre o restante do planeta. E no caso aqui, o que dava esse poder à Europa? Então, se a gente pensar nesse contexto, velha ordem multipolar, eu já lembro a questão da Revolução Industrial, ok? Industrial. Então, Europa, Revolução Industrial, lembra que o berço foi aonde? Foi a Inglaterra. A segunda revolução nasce na Inglaterra e acaba tendo simultaneamente, muito rápido, se espalhando pelo planeta. Então, Europa, Revolução Industrial, a primeira e a segunda Revolução Industrial. Professor, dá um exemplo desse poderio dos europeus nesse momento da história. Século XIX, 1884, 1885, lembra o quê? O imperialismo europeu. A partilha da África e da Ásia entre os europeus. Eu lembro do Tratado de Berlim. Não posso esquecer, professor? Não. Então isso aqui é um belo de um exemplo do domínio dos europeus sobre o planeta. Os caras partilhando um continente inteiro entre eles, mano. Então tá aqui, ó. Professor, vem aqui comigo aqui pra frente um pouquinho. Você já vai analisar o seguinte com o professor. Velha ordem bipolar. Ah, professora, Guerra Fria já apareceu várias vezes no nosso Enem. Sempre tem alguma alternativa lá para a gente buscar esse período importante da história. Então, já que nós estamos pontuando agora esse momento, então tá aqui, ó. É o momento da Guerra Fria. Então, eu quero que se guarde rapidão um esquema assim, ó. 45 a 1991. Como nós já colocamos aqui no nosso gráfico. Perfeito? Ok? Segundo, lembra que é um período que nós estamos vivendo o domínio de duas grandes potências no planeta. Questão de Guerra Fria não tem erro.
O mundo, nesse momento, sendo disputado entre as duas grandes potências que saíram vitoriosas da guerra. Vitoriosas da guerra. Professor, eu queria saber mais, professor, de Guerra Fria. Cara, dá tempo ainda. Lembra esses dias atrás, o professor gravou aqui na Sala do Saber uma aula de Guerra Fria para você. Volta lá, acha a Claudineizão lá e dá uma olhadinha bem legal ali, tá bom? Dá uma olhada. Agora aqui você olha o quê? Olha a dica, bipolar. É o momento que nós temos o quê? Estados Unidos versus União Soviética. Pronto. É o planeta nesse momento tendo de um lado os Estados Unidos e o seu capitalismo. Muito bem, professor. E a União Soviética com o seu socialismo. Muito bem, então a gente vai perceber que é o quê? É um conflito que marca uma disputa ideológica entre Estados Unidos e União Soviética, mas, cara, que também marca a questão de domínio sobre dois modelos econômicos ou produtivos naquele momento da história. Então, áreas capitalistas, áreas socialistas. Aí você lembra daquelas ideias. Estados Unidos sempre lembra o quê, professor? A gente lembra o Plano Marshall. Olha aí, ó. Plano Marshall, os Estados Unidos fazendo o quê, professor? Usando esse plano para tornar as economias pelo mundo dependentes da sua economia. Professor, dá um exemplo. Lembra que o Plano Marshall é uma grande injeção de dólares nos países europeus. Qual o objetivo, professor? O objetivo é tornar os europeus dependentes da economia norte-americana e com a justificativa de reconstruir os europeus pós-guerra. Professor, e o socialismo também tinha uma ideia assim? Claro, tá aqui, ó, a União Soviética lança aquilo que se chama de Comecon. Então, quer dizer, na hora do meu Enem lá, eu vou começando a identificar essas palavrinhas e relacionando com cada um deles. Comecon é o que, professor? É o Conselho para Assistência Mútua. Quer dizer, então, a União Soviética pegando os países socialistas que são sua área satélite ou sua área de protetorado e também criando um plano econômico para segurar esses caras a sua economia. Perfeito? Não posso esquecer de um lado o que, professor? A OTAN. Do outro lado nós temos o Pacto de Varsóvia. Então olha a dica aí do professor. Varsóvia. Então OTAN, lembra que é uma aliança militar capitalista. Organização para o Tratado Atlântico Norte. Então, Organização do Tratado Atlântico Norte. Pacto de Varsóvia, uma aliança militar dos países socialistas. Socialistas. Beleza? Posso dar uma dica? Bem aqui na carinha do trocinho. Sim, eu sei que não é a imagem ideal para você ver, mas olha aqui essa carinha. Lembra da Iugoslávia? A Iugoslávia é aquele cara lá no leste europeu, um paizão gigante que surgiu pós Primeira Guerra Mundial, que não assinou o Pacto de Varsóvia. Então falou, não vou assinar o Pacto de Varsóvia. Lembra que ele é uma das exceções. É um país que se neutralizou. A Iugoslávia, ele não assinou o Pacto de Varsóvia, mas manteve uma política socialista própria. Posso dar mais uma dica, já que estamos falando de Iugoslávia? Lembra que a Iugoslávia, hoje em dia, se aparecesse alguma questão, os países que compõem hoje, Croácia, Eslovênia, Bósnia e Herzegovina, Macedônia, Montenegro, Sérvia, Kosovo. Quer dizer, essas áreas formavam a antiga Iugoslávia, que foi um cavalo de um país socialista durante o período da Guerra Fria, mas que não se aliou ao Pacto de Varsóvia. Então, nem todos os países socialistas se aliaram ao Pacto de Varsóvia. Nem todos os países capitalistas formavam aí o bloco norte-americano. Beleza, lindos? Outra coisa, lembra aqui, ó, é um período de corrida armamentista, não posso negar, é um período de os dois países disputando na construção bélica o seu arsenal, a sua potência tecnológica. É um período no que, professor? Corrida espacial. Muito bem, professor. Espacial, que é isso, os dois disputando tecnologia. E qual era a maneira de mostrar para o outro que você é melhor que o outro? Alcançando o espaço. Pisando na Lua, saindo fora do planeta, fazendo foguete, colocando... Quer dizer, resumindo a história, era a conquista do espaço, beleza? Então, era um modo de você dizer que você era melhor que o outro. E era um momento também de disputa por áreas. Professor, como assim, professor? A Guerra Fria, ela em nenhum momento, ela teve a guerra direta entre as duas potências. Você concorda com o professor?
Só tem um porém. Não dá para negar que foi um período de muitos conflitos. E esses conflitos eram o quê? Os Estados Unidos fazendo de tudo para manter áreas sobre a sua tutela. A União Soviética, em nenhum momento, se atracou direto com os Estados Unidos no coice, murro, facada pro sovaco. Não. A União Soviética fez de tudo, se utilizando do Pacto de Varsóvia, para manter áreas sobre sua tutela. Então foi um período em que nós tivemos muitos conflitos, ok? Que tinha como principal objetivo evitar o capitalismo e o socialismo em determinadas áreas, levando em conta cada um deles. Ok? Então fica esperto. Apareceu lá para você, Guerra Fria, esse cenário tem que aparecer na sua carinha. Vem comigo. Olha lá, ó. Então nós temos que pensar agora o quê? Professor, e a nova ordem, trocinho? Já que você está dando algumas dicas, pontuando alguns momentos importantes, professor. E a nova ordem, trocinho? O que é? Essa talvez seja a parte mais legal, porque boa parte das questões envolve a nova ordem hoje. Principalmente porque a nova ordem envolve aquilo que você chama de globalização atual. Então vamos pegar aqui rapidinho, fugir um pouquinho, olha aqui, já cheguei. Aqui o que você tem, professor? A nova ordem, ela vai começar na década de 90. Você concorda com o professor? Vai guardando as dicas aí. Década de 90. Até os dias de hoje a gente vive. Esse momento a gente chama de globalização atual. Por isso que você já deve ter cansado de ver questões assim, sobre a globalização, a globalização atual, sobre isso. Quer dizer, então eu tenho que ficar esperto no seguinte, a globalização atual é um momento que nós temos, lógico, um mundo multipolar, quer dizer, então, lembra a Guerra Fria? Era um mundo bipolar. E agora, professor? Agora é multipolar. Então a gente chama aqui, ó, da tríade. Então, a famosa tríade. E nós temos os polos periféricos, que eu acho que é bem legal, e você vai perceber por que tem que ficar um pouco atento a isso. Então, assim, o que seria a tal da tríade? A tríade era nós saindo da Guerra Fria com os Estados Unidos como potência, beleza? Vitoriosa da Guerra Fria. Segundo, nós tendo a União Europeia, que eu vou ter que dar uma dica para você. Lembra que esse ano está se ajustando o Brexit, a saída dos britânicos. Então eu vou ter que lembrar algumas coisas, já que a nossa ideia agora é pontuar, você aquecer tua memória um pouquinho, alguns pontos. E, ao mesmo tempo, destaque para quem, professor? O Japão. Então nós vamos destacar Estados Unidos, União Europeia e Japão saindo da Guerra Fria como as grandes potências centrais, rapaz. Centrais. Polos periféricos. Professor, quem que são esses? São algumas áreas do planeta que eram subdesenvolvidas, mas se industrializaram. E se tornaram aquilo que se chama de áreas emergentes. Novos países industrializados. E eu queria, nesse momento, destacar para você, ó, o BRICS. Então não tem como a gente fugir desse tema. E queria destacar para você os tigres asiáticos. Ok? Então, o BRICS e os tigres asiáticos acabam se tornando importantes nesse contexto. Professor Claudão, eu já aprendi, já vi contigo o seguinte, a nova ordem começa com um cenário um pouco diferente. Então, qual é o cenário? Não é mais um mundo bipolar. Agora é um monte de polos econômicos surgindo no planeta, ok? Então, vamos pensar o seguinte, amores. Ó, dica 01 desse contexto. Então, primeira dica é você lembrar a questão da União Europeia. Ó, da União Europeia. Então, de todos eles aqui, a União Europeia, ele é legal de você lembrar. Por quê, professor? Primeiro porque a União Europeia é o principal bloco econômico do mundo. Então, olha aí, ó. Principal bloco econômico. Pronto. Então, o principal bloco econômico. A principal aliança entre países
com a justificativa de integração econômica, integração social, integração que vai além ali apenas de trocar mercadorias. Lembro você, para ser um bloco econômico tem que ter ZLC, tem que ter TEC, tem que ter mercado comum, tem que ter unidade monetária e tem que ter unidade política. Posso dizer uma coisa na tua cara? Vai, professor, fala na nossa cara, trocinho. Cara, a União Europeia consegue ter tudo isso. Então, nos dias de hoje, quando se fala em União Europeia, tem que falar da nova ordem mundial. No cenário de hoje, a União Europeia é importante? Claro que é. Então, provavelmente, você possa sentar no teu Enem e encontrar isso aqui, ó. É um bloco que tem uma zona de livre comércio. Isso significa que os produtos circulam entre os países membros a taxa 0%. Tarifa externa comum. Sabe como é que a gente fala na noite, na balada, isso aqui? Não entra na baladinha ali e tal, chega a pessoa e fala união aduaneira. Quer dizer, então, tarifa externa comum e união aduaneira é a mesma coisa. Os países membros adotando a mesma taxa para países que não são do bloco. O que é MC, trocinho? Mercado comum. Mercado comum lembra dos 4 pilares da integração. Livre circulação de mercadorias, livre circulação de capital, livre circulação de serviços, desde educação, transporte e livre circulação de pessoas, ok? De pessoas. Então tá aqui os 4 pilares. Quer repetir com o professor? Então, ó, capital, pessoas, serviços e mercadoria. A União Europeia tem isso. E talvez seja um dos problemas, né? Lembra que a saída dos britânicos, um dos motivos é qual? Um dos motivos é isso aqui, a circulação de pessoas. Eles queriam sair para ter um melhor controle sobre quem entra e quem sai na ilha da Grã-Bretanha, no Reino Unido. O que é o M, trocinho? Unidade monetária. Mesma moeda, o euro. Olha aí, ó. E o que é o P, professor? Unidade política, mesma Constituição. Então, nesse cenário da nova ordem mundial, eu não posso negar que a União Europeia é um bloco super importante. Atenção, 1952, ó, Tratado de Roma, beleza? 1957, deixa só olha aqui, deixa só o professor fazer uma correçãozinha, Paris, aqui o que, professor? Tratado de Roma, isso, olha o Tratado de Roma, super importante você lembrar. E lembra também do que, professor? 1992, o famoso Tratado de Maastricht. Então, gatinho, se cair a parte Maastricht, se cair a parte do nosso cenário aí de União Europeia, eu tenho que lembrar, Paris. O que é o Tratado de Paris, professor? 52, ele criou, olha aqui, ó, ele criou a SECA, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. 57, Tratado de Roma. Criou o que, professor? A Comunidade Econômica Europeia. Tratado de Maastricht. Ele criou o que, professor? A União Europeia. Ok, meus amores? Então lembra que foi uma sequência que foi evoluindo, integrando cada vez mais o bloco. Olha para cá de novo. Desses caras aqui, o que eu tenho que prestar atenção ainda esse ano, em pleno 2019? BRICS e tigres asiáticos. Senhor, tigres asiáticos por quê? Por causa de Hong Kong. Hong Kong tá na mídia. Hong Kong tá aparecendo direto. Hong Kong tá em grandes movimentos. E por quê? Então, ó, vamos pensar o seguinte. BRICS é importante? Claro. BRICS, nesse cenário atual, é o grupo mais forte que vem crescendo economicamente no planeta. Então, nessa questão de domínio do planeta, que a gente tá batendo um papo agora, então eu lembro assim, ó, BRICS, eu lembro Brasil, eu lembro a Rússia, eu lembro a Índia, eu lembro a China e eu lembro a África do Sul, a República Sul-Africana. Então, lembrando
que esses caras aqui, eles têm população, então são populosos. Esses caras aqui são o quê, professor? Extensos. Eles têm o quê, professor? Matéria-prima. Esses caras têm o quê, professor? Eles têm poder financeiro. Professor, eu não entendi o que é esse poder financeiro, trocinho. Ó, novo Banco de Desenvolvimento. O NDB que eles chamam. Que vocês chamam aí no vulgo de Banco BRICS. Então, ó, novo Banco de Desenvolvimento, NDB. Quer dizer, então, Banco BRICS, eles têm poder financeiro. Hoje vem fazer o quê? Aí, alternativa ao FMI no mundo globalizado atual. Eles têm o quê, professor? Poder político. Professor, como assim poder político, professor? É só você lembrar, ó, veto na ONU. Dá uma olhadinha pra cá. O Brasil tem poder de veto na ONU? Vetar qualquer projeto no Conselho de Segurança? Não. Rússia? Sim. Índia? Não. China? Sim. República Sul-Africana? Não. Cara, dos 5 países, 2 deles têm poder de veto na ONU. Quer dizer, então, o que eles decidirem nas suas cúpulas e decidirem levar isso lá para o Conselho de Segurança, eles têm o poder de vetar. E outra, digo mais, não é a França vetando, né? Lembra comigo? Lá no ano de... Eu lembro como se fosse hoje. Lá no ano de 2003, os Estados Unidos propôs uma intervenção militar no Iraque. A França vetou. O que aconteceu? No outro dia de manhã, o Iraque estava sendo bombardeado. Quer dizer, o veto da França e não o veto da França é a mesma coisa. Agora aqui não. Aqui nós estamos falando Rússia e China vetando. Aí a conversa talvez é um pouco mais diferente do que com a França. Beleza? Então não dá para negar que esse grupo de países aqui ganharam um poder enorme. Professor, poder político, dá mais um exemplo. Rússia, Índia e China. O que eles têm? O que eles fazem em grupo do quê? Eles fazem parte do arsenal nuclear do planeta. São potências nucleares. Já parou para pensar? Pensa comigo. Esses 5 países se falaram assim para o mundo, não queremos mais conversar com ninguém. Só nós 5 somos agora no planeta. Cara, eles têm grande capacidade para isso. São extensos, tem mão de obra, tem mercado consumidor, tem dinheiro, tem parques industriais, são poder tecnológico e ainda de tudo ainda tem poder político no mundo. Quer dizer, então, são países hoje que é interessante lembrar nesse cenário. Lembra que não é bloco econômico. Quem marcar que é bloco econômico, sabe o mamilo? Vai cair o mamilo. Praga do negrinho. Não vai marcar, claro que não vai, professor, eu não vou marcar, trocinho, isso aqui não é bloco econômico. É apenas um grupo de países emergentes que agora se reúnem todos os anos para discutir alguns temas. Esse ano vai ser aqui no Brasil a reunião, hein? Vai ser em novembro agora, depois do nosso Enem, eles vão se reunir aqui para discutir o quê, professor? Criaram aí um escritório do Banco BRICS no Brasil. Legal, né? E outra coisa, vindo aqui para o professor, ainda nesse cenário atual, os tigres asiáticos. Professor, eu tenho que ficar esperto esses caras também, trocinho? Cara, muito esperto. Olha aqui, ó, pra você ter uma ideia. Tigres asiáticos é um grupo de países que eram subdesenvolvidos, mas se industrializaram, se tornaram emergentes, se tornaram potências, principalmente na questão da industrialização, de tecnologia. E aí você vai lembrar o quê? Ó, Hong Kong. Olha aí, ó, Singapura. Quem mais, professor? A Coreia do Sul. No teu Enem você não tem como fugir dessas primeiras dicas do professor. Então, Coreia do Sul. E aí temos Taiwan. Lembra aqui com o professor que esses caras aqui são os originais. Vamos lembrar que esses caras se formaram grandes parques industriais a partir da década de 70. E outra coisa, eles sempre vão ser chamados de plataformas de exportação. Então, olha o cenário de hoje com seus diferentes polos, plataformas de exportação. Para e olha. Então, professor, tem mais tigres? Nós temos os novos tigres. Quem são os novos, assim? São os da década de 90. Indonésia, Malásia, Tailândia, Vietnã. Mas só tem um porém.
eles vão lembrar esses caras. Esses são os originais. Esses são os grandes parques industriais voltados a multinacionais para exportação. Posso dar uma dica? Dar uma dica final desses caras mesmo? Eu sei que você sabe que são grandes plataformas. Eu sei que você sabe que surgiram para demarcar territórios capitalistas na Ásia em plena Guerra Fria. Mas, ó, toma cuidado com esse cara aqui, ó. Hong Kong. Essa é a minha dica que eu vou puxar para você. Hong Kong é uma cidade que pertence à China. Foi devolvida em 1997 pelos britânicos. Nos acordos de devolução, foi aí rígido aí o pedido de Hong Kong impondo autonomia a Hong Kong. Então Hong Kong falou, ó, só aceito devolver, só aceito voltar a anexar a China se tiver algumas regras, principalmente de autonomia política e econômica. A China aceitou, assinou o bichinho. Só tem um porém. Hoje em dia, a China vem intervindo na autonomia de Hong Kong. Então, em 2019, você está vendo muitos movimentos nas ruas da cidade de Hong Kong, as pessoas protestando contra o quê, professor? Pelo não respeito da China em relação aos acordos de 1997, que davam a Hong Kong uma autonomia de 50 anos. Beleza, galera? Então, cuidado com essas ordens, principalmente a Guerra Fria, principalmente a nova ordem, que você viu que é um cenário multipolar, que é a globalização atual. Valeu? Fica com a dica aí.